Olá, tudo bem? Voltamos para mais uma aula de um assunto muito interessante ligado à reprodução. Você que vem assistindo as nossas aulas, você já observou que nós mostramos as características reprodutivas, assexuadas e sexuadas, falamos da reprodução animal e a conquista do ambiente terrestre e vamos falar hoje sobre a reprodução vegetal e como foi que ele conquistou o ambiente terrestre. O que é interessante é que nós vamos combinar o processo de reprodução falando sobre reprodução humana. Já tem até fã-clube! Eita, a reprodução humana vai ser bom demais, professor. Vai ser ótimo. E aí, galera, vamos começar do começo. Olha, as plantas que vocês conhecem normalmente são aquelas que nós consumimos ou que usamos na nossa casa de forma ornamental. Por exemplo, uma avenca, uma samambaia. Ou ainda aquelas que no quintal corremos o risco de escorregar, que é o lodo, que é uma planta. Sabia disso? Uma plantinha. E de onde vieram essas plantas, professores? Surgiram evolutivamente na Terra? Não. O ancestral comum de todos os vegetais terrestres, eles surgiram nos mares. Eles são oriundos de uma alga verde chamada de carófitas, que pertence ao grupo das clorofíceas, que significa dizer algas verdes. Então, essas algas, não é, foram se adaptando ao ambiente terrestre, sofrendo algumas modificações e instituindo os grupos vegetais que nós vamos estudar, sua forma reprodutiva e como foi que ele conseguiu ganhar o ambiente terrestre, se adaptar ao ambiente terrestre e, por fim, dominar o ambiente terrestre. Então, vem comigo, 8º ano, reprodução das plantas e sua relação com a conquista do ambiente terrestre. Etapa 8. Qual é o objetivo dessa aula, pessoal? O objetivo é contextualizar os grupos vegetais e suas estratégias reprodutivas para a conquista do ambiente terrestre. Vamos lá! Didaticamente, as plantas são divididas em 4 grupos principais, formado como base característica como a presença ou ausência de vasos condutores, é como se fossem as veias da planta, né? Sementes, pessoal, seria uma amostra de uma vida ali dentro. Por exemplo, um grão de feijão é uma semente. Se você guardar dentro da gavetinha, ela vai ficar semente. Mas se você colocar na terra e umedecer aquilo ali, embeber ela, a água vai provocar as reações e daquela semente vai sair uma plantinha. Então, semente é essa estrutura. As flores, né, são vistosas, bonitas, para dar a namorada, não é isso? Para receber naquelas datas especiais. E os frutos, que é bem interessante quando a gente fala fruta e fruto, e você já vai sair de hoje daqui aprendendo mais alguma coisa, que é, professor, fruta e fruto não são a mesma coisa. Não existe na botânica o nome fruta. Isso é cultural, é aquilo docinho, né? É aquilo que às vezes um meio azedinho, que dá aquele gosto especial, isso é fruta. E o fruto é a estrutura originada do ovário hipertrofiado que envolve as sementes. Por exemplo, se você corta um tomate, dentro não tem a semente, aí você chama aquilo ali de fruto. Tomate é fruto, não é fruta. Lembra disso? Então eu posso dizer, conhecimento é saber que tomate é um fruto. Sabedoria é não colocar esse fruto numa salada de frutas. Tá vendo? Muito legal, né? Então veja só, esses grupos são as briófitas, que é o musgo, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Então, na escala evolutiva, surge primeiro as briófitas. E aí ocorreu na natureza um evento A. Que evento é esse?
vasos condutores de seiva. Porque para conduzir a seiva com vasos, eu posso levar a grandes altitudes. Mas se eu não tiver isso, eu tenho que conduzir célula a célula. Por isso que as briófitas são pequenininhas, são bem restritas, né? É aquele lodozinho que vocês observam. Depois surgiu, aí com o evento A, surgiu um grupo chamado de Pteridófitas. Essas Pteridófitas tiveram na natureza um evento B, e esse evento B, né, que foram as sementes que surgiram, originou dois grupos, o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. Então, quer dizer, professor, deixa eu ver se eu entendi, que gimnosperma e angiosperma possuem semente? Sim. E o que é que vai fazer a diferença entre gimnosperma e angiosperma? Isso aqui, ó, o evento C. Só as angiospermas apresentam flores e frutos. Então, toda vez agora que você está pensando, rapaz, amanhã no almoço, quando eu mandar assim, chupa essa laranja, meu filho. Estou consumindo um angiosperma. Não é? Um angiosperma. Agora, peraí. Se for um pinhão é a semente da gimnosperma. Veja, gimnosperma tem semente. Gimnosperma não tem flores e frutos. Por quê? Porque surgiu aqui, ó, surgiu aqui. Ok? Ok. Então, os representantes do primeiro, briófitas, musgos. O segundo, samambaia. Quem nunca viu uma samambaia? Eu não acredito. Não é? Os pinheiros, ó. A gente arma no Natal o pinheiro para Papai Noel pensar que está vindo para a casa dele e parar na casa da gente para trazer presentinhos. E as angiospermas, pessoal, por exemplo, as mangueiras, né? Quem nunca jogou uma pedra numa mangueira para cair uma manguinha verde, pelo amor de Deus, o cara comia no outro dia ficava com dor de barriga. É isso mesmo. Então vamos estudar cada uma separadamente para ver a reprodução. Olha lá. Isso aqui, pessoal, ele não é microscópico. Você observa a olho nu, tá? Ele é macroscópico. Mas ele tem coisas de 1, 2 centímetros. É muito pequeno, muito pequeno. É o lodo, é aquele lodo que fica assim no quintal, perto de lavanderia, na parede, saca? É o lodo. Se você pegar nessa época ainda, aproveita e dá uma olhadinha direitinho, olhando bem direitinho, se tiver uma lupa melhor, você vai ver que em algumas bichinhas dessa aqui, ó, umas plantinhas chamadas de gametófito, porque produz gameta, vai sair uma haste branquinha assim em cima, ó. Hastezinha aqui. Essa hastezinha é o esporófito. Esporófito. Fito, planta, esporo. Planta produtora de esporo. E aqui embaixo, gametófito. Planta produtora de gametas. Quer dizer, então, professor, que essa planta de baixo, ó, eu estou vendo duas, né? Aqui eu tiver algo sobre ela, você já pode dizer com certeza e me chamar para, digamos assim, depor ao seu favor, né? É feminina. A masculina nunca vai apresentar isso, tá? Então veja, ó, neste caso, esse grupo é tão primitivo, mas tão primitivo, foi o primeiro a chegar na Terra, mas ele ficou dependente da água. Ele não tem raiz verdadeira, tem rizóide, não tem caule verdadeira, tem cauloide, não tem folha verdadeira, tem filóide. Então lembra disso, nem tem raiz, nem caule, folhas verdadeiras, aquela coisinha verde são filóides, amparadas num pequeno caule que é o cauloide. Então o masculino e o feminino. O que difere é a estrutura aqui de cima, ó. Esse produz gameta masculino, esse feminino, certinho? Então o que é que acontece, pessoal? Quando a água bater aqui em cima, joga o gameta masculino para o feminino. Espera aí, professor. Eles vieram para a Terra, mas precisam de água para a reprodução? Isso mesmo é o que eu queria que você concluísse. Eles precisam de água para a reprodução. Depois, essa plantinha que cresce sobre o feminino sempre e sofre meiose e libera os esporos.
Se o esporo cair num canto, no lugar propício, ele se desenvolve e ao se desenvolver, ele forma o ciclo, ele volta a ter os mesmos processos. Não é legal isso? Então o que é que você precisa saber? Que nas briófitas tem dois grupos, você tem os gametófitos e o esporófito. Lembrar que o esporófito é sempre no feminino, é o esporófito que sofre meiose para produzir esporos para dar seguimento ao ciclo. Lembrar que eles precisam de água para a fecundação. Ok, vamos para o segundo grupo. No ciclo reprodutivo, dá uma olhada, pessoal. Eu tenho aqui ó, o gametófito, só botei esse slide para mostrar a vocês o que é que acontece. Ó. Tem que ter o quê? Gota d'água. Ó. A gota d'água vai levando os gametas ó, e que cai no feminino. Preste atenção, é como se fossem essas plantinhas. Masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino. Quando a água cair, o feminino, ele parece uma garrafinha, ó. E o masculino, ele é aberto. Então, quando cai em cima do masculino e feminino, o feminino não faz nada, mas o masculino joga a gameta para cima. Olha aí os gametas dentro d'água. E aí, ao cair nessa abertura, os gametas nadam, precisa de água e fecunda. É isso que eu quero que vocês aprendam. Vocês vão aprofundar isso daqui a 2 anos no ensino médio. Segura aí, galera do 8º, estamos chegando. Esse outro grupo é Pteridófitas. As pteridófitas, vocês nunca viram assim, vocês viram desse jeito, ó. Ah, tem na casa de vovó, a samambaia dela, as avencas, as cavalinhas, né, assim? Mas olha que coisa interessante, quando você olhar na casa da sua vovó, da sua mamãe, aí na sua casa, e tiver uma plantinha dessa, e ela tiver cheia de carocinhos ali, não é que ela está doente não, aquilo ali é estrutura de reprodução. Aquela folha grande aqui, ó, é folha adulta, formada por pequenos folíolos. E nos folíolos eu tenho essas estruturas na época da reprodução, e você chama de soros, certo? E o caule dele é enterrado, chamam de rizoma, e tem umas pequenas raízes. Se você tiver uma samambaia em casa, quando terminar essa aula, primeira obrigação, fazer os exercícios, e depois o que é que você vai fazer? Você vai dar uma olhada se não tem essas estruturas que eu estou dizendo. Ok? Ok. Olha como é que ocorre a reprodução. Na folha tem aqueles soros que eu falei, né? Os soros produzem esporos, os esporos caem, germinam e formam um bichinho que parece um coração. Ele fica deitado. Se as briófitas eram em pé, ele é deitado. E aí o que acontece? Para o gameta masculino que está embaixo nadar até o feminino que está em cima, ele precisa de quê? Água. Se ele conseguir isso aqui, forma um embrião, ó, esse coração desaparece e forma uma nova planta. Então aquela planta grande lá, da sua avó, que está na parede, vai fazer isso aqui, ó. O soro vai explodir, liberar esporo, ele cai ali em cima, forma um coraçãozinho bem pequenininho que você não vai ver, a não ser que você tenha cuidado. Tem que ter umidade, pode ver, se botar uma samambaia no sol, ela morre, ela seca, ela não vai poder mais reproduzir. E se você bota na sombra, a própria umidade do ar facilita esse espermatozoide, que é chamado de anterozoide, nadar. Então veja que nós estamos falando de quê, mais uma vez, galera? Estamos falando de dependência da água. Esse processo onde você tem um esporófito e um gametófito, a gente chama de alternância de gerações. Depois eu tenho a gimnosperma, não é muito comum aqui, né, na Paraíba, mas algumas pessoas modificaram geneticamente e têm elas como plantas ornamentais. Em alguns jardins, em algumas praças, você encontra pinheiros, não é? Aí você tem ó, o pinheiro, esse aqui que é típico do Brasil, lá do Paraná, ó, araucária, o pinheiro do Paraná, né? Você tem as cicas, muito comum em praças, né? Você tem as sequoias gigantes, você tem um pinheiro também, que é típico de árvore de Natal. Ele tem uma semente, e essa semente, ela tem uma reserva nutritiva e por isso que é comestível.
esse grupo não tem flor. Não tem flor, para em semente. Apresenta tubo polínico e grão de pólen, não precisando mais de água para a reprodução. Parou, não tem mais água. Olha aí, eu já estou longe, eu saí da água, mas agora eu estou por conta própria na terra. Mas se eu não tenho água, professor, o senhor falou que o gameta nadava, não foi? Foi. E aí, como é que vai ser? A natureza criou o grão de pólen. O grão de pólen, nesse caso, vai pelo vento. Por que vai pelo vento? Porque, ó, presta atenção, isso aqui são os estróbilos, ó, feminino, certo? Tem uma bolinha e um X para baixo. E masculino, que tem uma bolinha e uma seta para cima. Essa seta para cima, ela mostra o quê? Que é o escudo e a lança de Apolo. E essa bolinha e essa cruzinha para baixo mostra o quê? O espelho e o pente de Afrodite. Mas veja, não tem atrativo nenhum para um pássaro ir, para uma borboleta ir, para um beija-flor ir. Não, não tem. Se não tem, quem é que vai fazer esse serviço de transportar o pólen de um para outro? O vento. Então veja aqui, ó, aqui eu tenho uma planta, tá vendo, ó, que ele produz esporo, sofrendo meiose, e aí o que é que eu vou ter? O vento leva o grão de pólen do masculino para o feminino, ocorre a fecundação, e aí forma a semente. A semente é comestível, tá? Lembra? Pinheiro me dá uma pinha, pinha me dá um pinhão. Menina me dá um beijo, que eu te dou meu coração. Preste atenção, essa pinha não é aquela pinha que a gente come não, viu? Essa pinha é de pinheiro. E aqui os tipos de pinha, ó. Eita, professor, eu tenho em casa, a gente bota na árvore de Natal. É, justamente isso, Isso aqui mesmo. E por último, as angiosperma. Quando fala ângio, ângio é urna, esperma é semente. Então, semente dentro de uma urna. Essas plantas já possuem uma estrutura chamada de flor. A flor, pessoal, ela tem o pedúnculo, o receptáculo, tem o ovário que vai originar o fruto, o óvulo que origina a semente. E aqui as estruturas masculinas, ó, a antera, e aqui tem um grão de pólen que pode fecundar aqui. E aí você diz, professor, essa flor é macho e fêmea, é? É. Por isso o nome hermafrodita, ao deus Hermes e à deusa Afrodite. É uma homenagem. Veja que a pétala é colorida, veja que ele pode ter nectários. Para quê? Para me atrair. Vem, mala, vem comer açúcar. Eu sou um beija-flor. Vem, tem açuquinha. Eu vou lá, comer o biquinho. Aí eu pego o pólen, levo para outra. Então, eles pagam preço. Como a gimnosperma não tinha isso, o vento era que dava o jeito. Agora aqui não. Aqui eu tenho organismos que fazem isso. E o nome do processo é polinização. A polinização é a transferência do grão de pólen de uma flor para outra, seguida de fecundação, que é a união do gameta. Então, ó, eu coloco aqui, ó, uma florzinha aqui, ó, masculina, apaixonada pela feminina, ó, a feminina ruborizada. Aí aqui vem um mala aqui, ó, a abelhinha trazendo pólen. Mas a abelhinha não faz isso de graça, né? A abelhinha quer alguma coisa. E aí quando a abelha vai pegar pólen ou néctar, traz pólen. E é isso aí que acontece. E aqui você veja, insetos, a gente chama de entomofilia, né? Ó, a abelhinha, a borboletinha. Se for aves, ornitofilia, ó. Se for mamíferos, como o morcego, olha o morcego aqui, gente. Quiropterofilia. E agora, uma coisa importantíssima desse grupo, os frutos. Porque foi através dos frutos que a conquista do ambiente terrestre de forma reprodutiva aconteceu. O fruto é o preço que a árvore paga para você disseminar. Por exemplo, comprei uma manga. Peguei a manga, cheirosinha, madurinha, comecei a chupar a manga. Peguei o caroço da manga, joguei fora. Espalhei a semente.
ok? Então, tudo que tiver por fora é fruto, o que tiver por dentro é semente. Olha aqui uma coisa, ó. Aqui eu tenho como se forma uma maçã cortada, tá vendo? Ó? Isso aqui é um pseudo-fruto, tá? Não é um fruto verdadeiro a maçã. O que era o fruto verdadeiro? É aquele talinho, ó. Aquele talinho, ó. E o que é isso aqui, mala? Isso aqui que a gente come da maçã, receptáculo hipertrofiado. Agora, quer ver um fruto verdadeiro? Aqui, ó, o abacate. Né, ó? O abacate tem uma casquinha que é verdinha, que a gente chama de epicarpo. Tem aquilo que a gente tira para fazer a vitamina, que é o mesocarpo. E tem a parte de dentro, que é o endocarpo. Endo é dentro, meso é meio, epi é fora. E outra coisa interessante é verdura e legumes. É bem interessante no cotidiano, até porque a gente observa que há necessidade de técnicos agrícolas e essas pessoas estudam esses dois grupos. Presta atenção, ó. Nas verduras comemos flores, folhas, hastes e botões. Então, por exemplo, couve-flor, acelga, agrião, alface, são o quê? São verduras, não é? Verdura, geralmente ela tem uma cor única, geralmente ela é esverdeada, com alguns tons de outra cor, mas geralmente verde. Agora os legumes, não. Olha o que é o legume, fruto, semente, caule e raízes. Por exemplo, gente, quando eu falo aqui, ó, cenoura, aquela laranjinha, né? Aquela lá do coelhinho. O que é aquilo? Aquilo é uma raiz. O nome daquela raiz é raiz tuberosa. É uma raiz que armazena muita reserva nutritiva. É uma raiz que vai trazer muita vitamina A para vocês, né? Então, quando você, por exemplo, uma cebola, é um caule. Professor? É um caule. Pegue uma cebola, corte e olhe no meio. Você vai ver que há uma pontinha, coisinha branquinha assim, ó, no meio da cebola e arrodeada de coisinhas que recobrem ela. O nome daquilo ali são escamas ou catáfilos. Não precisa saber disso agora. Precisa saber apenas que cebola é um tipo de caule. Como, por exemplo, tem uma coisa interessante aqui para vocês, ó. Batata inglesa é uma coisa, batata doce é outra. Batata doce é uma... Pergunta a vovó, batata doce é uma? Pergunta a vovó, mamãe, papai, o irmãozinho? Não? Raiz. Já batata inglesa, batatinha frita, certo? É um caule. É, professor? É. Sabe o que é que você faz agora? Ó? Pega uma batata doce e uma batata inglesa e deixa lá na cozinha. Depois de 4 dias você vai ver que na batata inglesa está cheia de folhinhas e na batata doce não aparece nada. E aí, galera? Legal essa aula, né? Deu para aprender alguma coisa como os vegetais conquistaram o ambiente terrestre? Muito bem. Dá uma olhada, faz os exercícios, aprende e saiba você que nós estaremos aqui enquanto precisarmos estar nesse estado de exceção. Sempre pensando no melhor para vocês, com a Conexão Escolar, professor Sérgio Mala e os demais componentes. Um grande abraço!